Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Estamos em mais uma programação, dando continuidade à meditação no livro de Êxodo. Desta feita estamos no capítulo 2. Tivemos a introdução na última programação ao capítulo 2 e agora vamos meditar no capítulo 2, do verso 1 até ao verso 6. Mas antes disso, uma palavra de oração. Ó Deus e amado Pai Celestial, nós estamos debaixo da Tua providência divina, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa abandonados e desamparados. A Tua mão sempre está estendida para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Deus, aqui estamos, humildes diante da Tua santa presença, pedindo que mais uma vez nos abençoe enquanto ouvimos da Tua palavra. Abençoe quem ouve a Tua palavra e a mim também, Senhor, que a falo sobre a unção do Espírito Santo. É por isso que nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura então, Êxodo capítulo 2, do verso 1 até o verso 6. E um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele. Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de sua palavra. Na nossa última programação, que foi a introdução ao capítulo 2, nós vimos Deus manter a vida desta criança. Nós vimos como Deus manteve a vida desta criança, como Ele vai trabalhar durante este capítulo, nos mostrando como Ele protegeu, como Ele guardou. Que enquanto os homens planejam para destruir os filhos de Deus, a igreja de Deus, Deus prepara a sua salvação. A fé, ela é viva. A nossa fé é viva. Nós vimos isso na última programação. Então, a atitude que esta mãe teve foi mediante a fé. Olhando com os olhos naturais, nenhuma mãe faria isso. Mas aqui ela não estava sendo dirigida pelos seus instintos naturais, mas ela estava fazendo inspirada pelo Espírito Santo. Quando nós fazemos algo inspirado pelo Espírito Santo, só tem que dar certo. Pode parecer estranho para o mundo pode ficar confuso, porém, se é inspirado por Deus, se foi Deus que deu aquela direção, não vai falhar. A fé em Deus sempre nos colocará acima de qualquer temor que o mundo possa querer colocar em nós. Então, da casa de Levi, diz o verso 1 do capítulo 2, Deus tinha um homem e uma mulher da casa de Levi em quem ele podia confiar um segredo. Olha só, homens e mulheres em quem Deus pode confiar. Deus podia confiar a eles. Aquele que seria um instrumento de Deus para a salvação daqueles períodos de perseguições, de duros trabalhos, de escravidão. Ah, como é bom quando Deus pode confiar em um homem, como Deus pode confiar em uma mulher. Ó irmãos, como isso é maravilhoso. Será que nós estamos seguindo nas nossas vidas, sendo dignos da confiança de Deus?
E eu não vou usar a palavra merecedores, porque merecedor nós não somos merecedores de nada. Mas quando nós fazemos um exame na nossa vida, no nosso comportamento diário, será que somos homens e mulheres dignos da confiança de Deus, em quem Deus pode confiar um segredo, em quem Deus pode confiar em nos mandar uma inspiração e nos mostrar a sua vontade e seguirmos a vontade de Deus? Que Deus possa nos ajudar a sermos homens e mulheres em quem Ele pode confiar, como Ele pôde confiar o pequeno bebê para este casal, sabendo que eles iriam ser fiéis àquilo que Deus dirigisse para eles fazer. E a fé na promessa de Deus sempre nos anima a continuar. Os pais de Moisés tinham tudo para se desanimarem. Estavam num período de perseguição, onde qualquer pessoa, qualquer vizinho, podia denunciá-los e o seu pequeno bebê seria jogado para os jacarés, para alimentar os jacarés do Nilo. Então a circunstância não era boa para esses pais. Só que Deus podia confiar neles, porque a fé na promessa de Deus anima a continuar. E como que isso anima a continuar? Os pais sabiam que aquele bebê havia nascido para um propósito. Aquele bebê havia nascido para ser o libertador. Eles não sabiam como Deus ia operar, mas a fé, ela não pergunta como. A fé, ela crê que aquilo se fará. Ó, irmãos, quando nós temos fé nas promessas de Deus, nós ficamos animados a continuar, mesmo frente a qualquer dificuldade que venha. Noé esteve animado a continuar a construir a arca. Abraão esteve animado a continuar peregrinando numa terra estranha. Davi esteve animado para enfrentar Golias. Como isso é maravilhoso! Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, porque a fé não exige intelecto, a fé não exige educação, a fé não exige sabedoria feita por mãos de homens. E é assim que esses pais estavam. Eles estavam colocando a sua fé na promessa de Deus. Então eles sabiam que tudo o que eles fossem fazer em relação àquele bebê, àquela criança, daria certo. E a Bíblia diz que ele era formoso, que por um tempo eles conseguiram esconder ele conseguiu esconder aqueles bebês. Mas chegou um momento que não dava mais, que aí precisava de fé. Já tiveram que ter fé para esconder o bebê. Isso já foi um passo de fé, frente a tudo que eles estavam passando. O segundo passo agora é o que nós vamos fazer com o bebê. Não dá mais para escondê-lo. Então o que nós vamos fazer? Qual será a nossa atitude? O que nós vamos fazer? Foi então que Deus inspirou eles pegarem e montar aquela pequena arca, aquele pequeno cesto de junco, tapar os buracos com betume e piche, para que então pudesse colocar a criança e depois soltá-la no rio. Ah, irmãos, que fé! Que Deus possa nos ajudar a termos também esta fé que esses pais tiveram. Esta fé poderosa que Deus, Ele inspira para cumprir a sua palavra. Deus nunca falha no cumprimento da sua palavra. É o que nós temos meditado desde o capítulo 1, que Deus guarda. E se nós lermos aqui em Hebreus capítulo 11, verso 23, aos Hebreus capítulo 11,
verso 23, fala desses pais. Diz assim, ó: pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Olha aqui, a primeira etapa da fé. 3 meses escondendo a criança. Porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Eles não tiveram medo do decreto do rei. Por isso que eles protegeram a vida de seu filho. Com esperança. Eles tinham dentro de si a revelação de Deus, que aquele seria um instrumento de Deus para poder libertar ao povo. E nós, irmãos, ficamos tão gratos a Deus, porque Deus também, nesta época tão caída, nesta época de tanta confusão, de tanto medo, de tanta tristeza, Deus também tem instrumentos, Deus tem mandado um instrumento. E qual que é esse instrumento? Ele tem mandado esta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Então você não precisa ter medo também. Você pode confiar em Deus. E você pode ficar animado nesta hora. Você pode se animar nesta hora. Porque você tem a mensagem da hora. Você tem a palavra de Deus ao seu favor. Como é maravilhoso termos a palavra de Deus ao nosso favor. E esses pais estavam cheios de fé. Eles estavam animados. Mesmo sem saber o que ia acontecer. Mas aquele pai, ele tinha orado. O profeta de Deus diz na mensagem, ensinando sobre Moisés, ele diz assim: agora você tem uma alma. O profeta diz: agora, ele disse, Joquebede, nós o perderemos se não o entregarmos. Então, se o devolvermos, o devolvemos para aquele que o deu a nós. Então ele será nosso. Ele tinha a revelação. Deus tinha mostrado para eles, através da oração, que aquele era o instrumento de Deus para a libertação. E eles confiaram nisto. E, ó irmãos, nós podemos confiar também que esta mensagem enviada ao nosso favor, ela é o meio de libertação de todo o sistema religioso, o meio de libertação de todo o legalismo. E ela nos permite andarmos na presença de Deus, adorando a Deus, podendo ter toda a palavra de Deus ao nosso favor. Por isso é motivo de ânimo, é motivo de se animar, é motivo de você poder agora, nesta hora, ouvindo esta programação, você dar graças a Deus que você conheceu esta mensagem. E se você ainda não conhece esta mensagem, venha conhecer esta mensagem. Se desate de todo nó, de todo preconceito. E você pode abrir o seu coração para conhecer esta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque ela é o instrumento do qual Deus prepara a sua noiva para ser arrebatada. E se você que já aceitou esta mensagem, você deve dar glória a Deus agora. Você deve regozijar agora, nesta hora. E você ainda que não aceitou ou não conhece esta mensagem, você tem a oportunidade de fazê-lo, de buscar mais informações, e de entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, se libertar das amarras denominacionais de Pai, Filho e Espírito Santo, um batismo trinitariano, mas ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe a fé do Senhor Jesus arder no seu coração. Deixa ela queimar dentro da sua alma, para que então você possa
reconhecer, como os pais reconheceram, que Moisés, aquele pequeno bebê, era uma instrumentalidade de Deus para a libertação, que você possa também abrir o seu coração e entender que esta mensagem é o instrumento de Deus para a preparação da noiva do Senhor Jesus Cristo. Que você possa estar preparado para quando ele vier. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por mais esta programação, e nós ficamos verdadeiramente animados, Senhor, ao ver que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus que estava ali animando através da fé aqueles pais, e aqueles pais, por outro lado, cheios de fé, também, Senhor, confiando que aquele pequeno menino era o instrumento do Senhor para a salvação, e seguiram as tuas orientações do que eles deveriam fazer. E ó Deus, como tu operaste, ó Deus. E nós também nesta hora pedimos a ti que o Senhor possa operar nos nossos corações e nos dar igual fé, Senhor, para que então possamos prosseguir olhando para o Calvário. Muito obrigado, que o Senhor possa ajudar a cada um mais uma vez neste dia. É o que eu te peço no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar o seu dia, a sua casa. Vá abençoado e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.